O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tem fruto que mostre arrependimento. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Em todos os vídeos que eu faço, eu procuro uma direção divina. Mas eu sinto que no vídeo de hoje, Deus ele falou mais forte comigo. Esse roteiro ele falou comigo. E esse vídeo ele também é para todas as gerações. Especificamente a geração que a gente está vivendo hoje. A geração daqueles que se dizem cristãos. Daqueles que procuram a Cristo. No vídeo de hoje eu irei falar sobre João Batista. Somos a luz em meio às trevas, para pregarmos a palavra e o amor do Senhor. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. A expressão João Batista quer dizer Deus tem misericórdia. E só o nome João significa graça, o favor de Deus. João ele nasceu no mesmo ano que Jesus nasceu. A princípio ele era primo de Jesus, mais especificamente 6 meses mais velho que Jesus. João ele era filho de Zacarias e Isabel, que eram sacerdotes do templo. Ele foi o último profeta de Deus que anunciaria a vinda do Messias. Ele pregava no deserto da Judéia, junto ao Rio Jordão. Ele anunciava o batismo pelo arrependimento e a vinda do reino dos céus. Ele viveu no deserto, uma terra seca e sem esperança. Ele tinha uma roupa feita de pele de camelo, um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Mas João ele tinha um sonho. Ele viveu aproximadamente de 18 a 23 anos no deserto. E todo esse tempo ele alimentava o sonho, um sonho que lhe tirava tranquilidade, que era aguardar pelo homem que mudaria o mundo. Ele não se preocupava com o que vestir, com o que ele ia se alimentar no outro dia. A ânsia de João era anunciar a vinda daquele que ele nunca sequer tinha visto, aquele que mudaria a vida de todos. João ansiava pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. A única vontade de João era fazer a vontade de Deus. A única vontade de João era buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não se preocupava com as coisas que ele tinha. E trazendo esse exemplo para os dias de hoje, quantas vezes ficamos presos a um celular, a um
uma roupa, se é de marca ou não, um produto, se é de qualidade ou não. Nos esquecemos de anunciar a vinda daquele que é o autor e consumador da nossa fé. João, ele criticava os erros, as injustiças e a hipocrisia religiosa. Nunca alguém naquela época tinha tido tamanha ousadia. Ele criticou a nobre classe de religiosos, chamando de raça de víboras, belos por fora, mas venenosos por dentro. Mas João, ele dizia essas coisas porque ele não tinha compromisso com a sociedade. Ele não buscava as coisas daqui, e sim do alto. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2 e 4, assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. João, ele não pensava em coisas da terra, ele não se preocupava com a sua roupa, com a sua alimentação. Ele se preocupava com as coisas do alto, as coisas que são eternas. Essa era a única preocupação de João. Ele criticou até mesmo o governador Herodes, o que lhe custou muito caro, pois não demorou muito e ele foi decapitado. Mas para João tanto faz se ele morresse ou vivesse. O que importava a ele anunciar a vinda daquele que mudaria totalmente o mundo. A única preocupação de João era anunciar a vinda daquele que traria liberdade para os cativos, que traria alegria para aqueles que sofrem, aquele que traria a paz para os corações ansiosos, aquele que traria o consolo para os oprimidos e aquele que traria a salvação para os perdidos. João, ele não tinha essa preocupação se viveria, se morreria, pois ele buscava agradar a Deus e não aos homens. Ele não procurava a recompensa dos homens, ele buscava o galardão que viria de Deus. Ele sabia que esse era muito maior do que qualquer recompensa que viria dos homens. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 1, no verso 10: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. E nós, será que somos servos de Cristo? Será que no serviço, em casa, as nossas preocupações, a nossa busca é para agradar os homens, para agradar a Deus, para trazer a honra e a glória àquele que merece? Mas qual será a nossa preocupação? Quanta gente que vive em país socialista ou em teocracias onde o cristianismo ele é visto como algo sujo, algo errado, onde as pessoas citarem o nome de Cristo, elas estão cavando a sua própria cova. E nós, que vivemos uma democracia onde podemos falar o que pensamos, o que achamos das coisas, parece que a gente não aproveita essa liberdade que a gente tem. João, ele não se preocupou em morrer, perder a sua vida por aquele que ele nem havia visto ainda. E nós, será que se preocupamos com a nossa vida? Será que nós se apegamos com a nossa família? João largou tudo para viver aproximadamente 20 anos no deserto, anunciando a vida daquele que ele nem conhecia, mas que ele ansiava. Aquilo tirava a paz, anunciar a vinda daquele que mudaria o mundo. E tirava a paz, anunciar aquele que traria paz. Zacarias, quando teve a visão do anjo Miguel, anunciando que ele seria pai, ele no primeiro momento não acreditou, pois a sua mulher não poderia ter filhos e ele já era muito velho. Então o anjo fez que ele ficasse mudo até que nascesse o seu filho. Então, no 8º dia de vida de João, quando ele foi ser circuncidado, e o que vale para nós nos dias de hoje, fazer a certidão de nascimento da criança, foi anunciado que seu nome seria João.
Zacarias volta a falar. E voltando a falar, ele começa a louvar a Deus e profetiza sobre a vida de João, dizendo, conforme que está escrito em Lucas, no capítulo 1, no verso 76 e no verso 77. Ele fala, e você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados dele. João, ele tinha um nome simples, um nome comum, mas ele tinha uma missão única, uma missão complexa, que era anunciar a vinda do Messias. E nós pensamos que às vezes não temos talentos, dons e qualidades, mas nós temos uma missão única, que é anunciar a volta do Cordeiro que tira o pecado do mundo, do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Às vezes a gente é que nem Zacarias, que por falta de fé ficamos mudos. Às vezes nós vemos as pessoas se perdendo e nós não aconselhamos elas porque pensamos, esse não tem solução. A gente não tem fé no poder de Deus, a gente não acredita que Deus é poderoso o suficiente para mudar a vida de qualquer um. Uma coisa eu digo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não perca a oportunidade de ficar preso às coisas pequenas e materiais. João, ele não se importou em morrer, pois ele sabia que a sua obra de anunciar o Messias ficaria após a sua morte. E a sua obra, qual vai ser? Quando você morrer, você vai deixar as coisas materiais, mas é anunciar a palavra de Deus, que é eterna. Você fez isso. Não perca tempo de fazer isso. Que seja prioridade na sua vida anunciar a volta de Cristo, pois não tarda e o Rei voltará.